Em meio de tantas alegrias, a gente percebe o torcedor santista assustado. O torcedor santista parece que está amedrontado. É claro, e não é por menos, por mais que os menininhos da Copa São Paulo estão fazendo bonito no campeonato, na copinha, o Santos, como eu costumo falar aqui, o Santos grandão, decepcionou muito o seu torcedor no meio de semana. Os torcedores do Santos ficaram assustados com aquilo que aconteceu lá no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani no meio de semana. E é da gente ficar, sim, um pouco desorientado, vamos dizer assim. Talvez o Helma está se sentindo um pouco surpreso daquilo que ele viu, o que o Santos apresentou no meio de semana. Principalmente no meio de semana. Se a gente pegar que os 2 jogos do Santos na temporada não foram bons, a gente fica, claro que fica preocupado, muito preocupado. Agora, só tem a contentar alguma coisa, lembrando que ainda foram só 2 jogos, diante de um mês de treino, um mês se preparando. Eu sempre costumo falar também que você num treino é uma coisa, mas no jogo é outra. Aí você começa a ver os problemas, você começa a ver aonde está a falha, aonde você tem que reajustar. E é o que o Helma vai ter que fazer daqui para frente. Vai ter que fazer. E tem que ter a cabeça no lugar, porque é um momento delicado, porque nós vivemos aí um mês vendo esse Santos se preparar, esse Santos se arrumando, esse Santos treinando, e a expectativa de entrar num campeonato e o campeonato e os jogos serem jogos atraentes para o torcedor santista, deixou o torcedor com a pulga, como se diz, atrás da orelha. Porque o jogo que o Santos fez com o Guarani foi, olha, foi um desânimo total do torcedor santista. E o Santos depende muito deste jogo da terceira rodada lá no 1º de maio contra o São Bernardo. O Santos vai depender muito desse jogo, desse resultado, para não entrar, como se diz, em rodamuinho ou em parafuso, como se diz, porque senão, se o Santos fizer outra apresentação daquela que fez contra o Guarani, vai ser muito complicado a pressão em cima dos jogadores e já vai começar aquela pressão em cima da comissão técnica. E isso não vai ser bom para o início de trabalho do Santos. A gente vai ter que torcer muito e que o Santos faça um grande jogo nesse final de semana. E que os jogadores do Santos também sentem o que os torcedores, a comissão técnica está sentindo. Estão assustados do que vimos neste meio de semana contra o Guarani. Às vezes, o jogo poderia ser até diferente. O jogo poderia ter sido até diferente. Se o Santos não inicia o jogo já perdendo de 1-0. Já perdendo de 1-0, porque não é impossível você ir jogar na casa do adversário, sabendo das dificuldades que é para você buscar um resultado na casa do adversário, como a gente sabe que é, e você, no começo, no início do jogo, você dá a bobeira que o Santos fez e dar o gol para o Guarani e como se diz, e os caras saírem já na frente ali. Então, é muito complicado. Isso aí, às vezes, chama-se falta de atenção, falta de você estar ligado a todo momento naquilo que você vai fazer, que seria, no caso do Santos, enfrentar o Guarani. Que o torcedor do Santos,
apesar daquele jogo terrível que foi contra o Mirassol, mas o Santos venceu, o Santos ganhou. E o torcedor do Santos estava na expectativa do jogo contra o Guarani, de o Santos fazer um bom jogo, de o Santos fazer um excelente jogo e, quem sabe, até mesmo buscar a vitória lá fora no Brinco de Ouro. Mas parece que começa tudo outra vez. Aquela dificuldade de você ganhar jogos fora da Vila Belmiro. Me parece que 2023 vai ser aquela mesma coisa que a gente já é acostumado de ver. Portanto, tomara que nessa terceira rodada seja totalmente diferente desses 2 últimos jogos que teve agora no início do campeonato. Esperamos que o Helma tenha a cabeça no lugar, porque como se diz, ele também não pode chegar e mudando todo o time, porque senão ele pode perder alguns jogadores aí para frente. Pelo menos é o que eu vejo, que os jogadores vai ter que pôr uma coisa na cabeça, que tenha que jogar futebol. Não pode jogar aquela bolinha que jogou contra o Guarani no meio de semana. Não pode. Os jogadores têm que ter a consciência que eles podem sim dar a volta por cima e dar confiança para o torcedor santista e falar, não, nós vamos conseguir pôr esse Santos lá no alto. Porque não pode fazer aquilo que fez no meio de semana. Parece que os jogadores, parece com aquela falta de comprometimento com o torcedor santista, parece que era falta de comprometimento com o clube. Não sei, eu não posso afirmar que seria um negócio desse, mas parece que, como se diz, vamos entrar em campo, se ganhar, ganhamos, se não ganhou, paciência, semana que vem tem outro jogo. Não pode ser assim. Tem que ter aquela intenção de você entrar dentro do campo e tentar buscar os pontos, que é muito importante para o Santos, principalmente esse Campeonato Paulista agora, que depende muito de uma disputa de Copa do Brasil o ano que vem. Então tem que ter noção e saber o risco que o Santos corre, ficar perdendo esses jogos e da maneira que perdeu, porque não vimos o Santos fazer um grande jogo, claro que não vimos, ficou devendo para o torcedor santista, ficou devendo para todo mundo, quem gosta de futebol e quem gosta de ver o Santos jogar, para ver aquele jogo horroroso que o Santos fez contra o Guarani. Um gol no início do primeiro tempo e um gol no início do segundo tempo. Todo mundo olhando, todo mundo vendo e ver o cara fazer o gol do jeito que fez. Então, ficou muito ruim para o torcedor santista. O que nós vimos nesse início de campeonato paulista, que não era isso que nós esperávamos, mas deixou o torcedor santista, como se diz, desanimado, deixou o torcedor santista assustado, deixou o torcedor santista, olha, com a cabeça baixa. E estamos aí esperando a recuperação desse Santos ainda nesta rodada, nessa terceira rodada contra o São Bernardo lá em São Bernardo. Vamos esperar que o Santos faça um grande jogo e quem sabe aí anima o torcedor santista, porque estamos todos apavorados. Essa é a palavra certa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.